Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo, do canal 4 USA Flórida, um canal que tem o objetivo de alcançar aquelas pessoas que gostam de temas polêmicos. E falando em polêmica, hoje teremos um hangout em que não falarei sobre a série que tenho falado quase todas as segundas-feiras, Confissões de um Ex-Illuminati. Não. O assunto hoje do Hangout será a respeito do impeachment, ou da abertura do processo de impeachment contra a vaca louca do Rivotril. E esse será o Hangout. Vamos estar analisando o processo de impeachment, o que foi feito, o que vai acontecer. Então, hoje, no nosso Hangout do canal 4SA Flórida, às 7h30 da noite, horário daqui da Flórida, 8h30, horário daí do Brasil. E você é o meu convidado especial. Quero também lembrar que na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de um hangout muito importante. Você, inscritor da página O Brasil de Fora do Brasil, na terça-feira teremos um hangout muito importante com a participação de várias pessoas em que lhes será ensinado ou mostrado o que se deve fazer, qual o próximo passo que cada cidadão brasileiro que quer ver essa corja, essa facção criminosa longe de Brasília, que quer sim que uma faxina geral seja feita no plano político, no mundo político do país, então você não pode perder esse hangout da página O Brasil de Fora do Brasil. O Nandinho vai estar presente, o André Basílio, o Noleto, o Eduardo Campos e vários outros. Inclusive estamos vendo a possibilidade da participação de um advogado e também, não temos garantido, mas a participação até de um deputado, para que você, amigo inscritor, ou que acompanhe o trabalho da página O Brasil de Fora do Brasil, tenha acesso à informação de primeira mão. Informação essa que não é passada pelas mídias conhecidas, tradicionais daí do Brasil. Então, por favor, não perca esse grande hangout, esse importantíssimo hangout que será realizado na terça-feira. O horário será confirmado, mas o link já está, ou melhor dito, aí na descrição desse vídeo. Muito bem. Uma pergunta que me fizeram: Gustavo, você está feliz com a abertura do processo de impeachment ou a aceitação do processo de impeachment da presidente Dilma? Ou será que eu deveria dizer ex-presidente? Bom, feliz eu não estou, pessoal, porque quem acompanha o meu canal e quem já me conhece sabe que eu estaria muito mais feliz se houvesse uma intervenção militar. E eu vou explicar por quê. Inclusive, vou mostrar vários vídeos, assim que, por favor, se esse vídeo ficar um pouquinho longo, me dê um crédito, tá bom? Mas eu tenho a preocupação de deixar a todos os inscritos do meu canal bem informados. Aqui tem uma frase de Heinrich Berlinger. Ele disse o seguinte: por causa de homens cheios de cobiça e daqueles que aceitam suborno, vende-se o juízo, a liberdade, a justiça e a própria nação ao diabo por dinheiro. Então, gostaria de começar a minha ilustração a respeito do meu, vamos dizer assim, estou contente que foi aprovado, mas eu estaria muito mais contente e feliz se os militares tivessem tomado o poder. Então, começo a ilustração do meu ponto de vista com essa frase de Heinrich Berlinger. Repetindo, ele disse: por causa de homens cheios de cobiça e daqueles que aceitam suborno, vende-se o juízo, a liberdade, a justiça e a própria nação ao diabo
por dinheiro. Muito bem, vamos começar aqui. Aqui está o deputado Fernando Francischini, e que ele resumiu a atuação dessa facção criminosa em alguns minutos. E eu vou tocar para vocês esse vídeo. A Polícia Federal, na visão do PT, é golpista. Receita Federal é golpista. Ministério Público Federal, na visão do PT, é golpista. Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o que decidem, viram golpistas. Justiça Federal, Dr. Sérgio Moro, todo mundo é golpista. A OAB, o presidente nacional e aqueles que vieram aqui trazer o pedido, antes eram amigos, depois viraram golpistas. 80% da população brasileira, ou mais, de acordo com a pesquisa, golpista. 6 milhões e meio, 7 milhões de pessoas nas ruas, golpistas. Tribunal de Contas da União a pedidos aqui, golpista. A mídia, todos os canais de televisão que põem alguma notícia que não concorda, que o PT não goste, é golpista. Os rádios, os jornais, de acordo com o editorial dos grandes jornais, eles viram amigos eternos ou golpistas. As federações de indústria, de agricultura, sobrou alguém, presidente? Só sobrou o PT. O resto, todo mundo é golpista. Quem está certo? O país está dividido? Não está dividido. O país está demonstrando que não sobrou quase nada que na visão deles não seja golpista. Eu separei, presidente, talvez de uma forma bem ponderada, algumas coisas que eu acho que são os passos que levaram a esse momento do impeachment. A ascensão do PT ao poder, a decisão de que teria que ter um projeto de poder de dezenas de anos, a criação do Foro de São Paulo, e na criação do Foro de São Paulo, os bastidores intuitivos de que os fins justificavam os meios. Para permanecer no poder poderia se fazer qualquer coisa, desde corrupção, como doutrinação ideológica, como dominação de massas, como dividir o país entre nós e eles, entre negros e brancos, entre heterossexuais e homossexuais, sempre no intuito de dividir para governar. Na nossa visão, o Foro de São Paulo é um dos grandes responsáveis nos bastidores de tudo pela criação dessa crise que nosso país vive, pois a maioria dos investimentos foram direcionados ideologicamente e partidariamente para Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, países africanos, alguns com ditadores no poder, mas sempre o viés da esquerda ligada ao PT e aos partidos que fazem parte desse pensamento mais estreito de dominação de esquerda. Quase criação de uma ditadura de esquerda à la Chávez, à la Maduro, à la Fidel Castro e tantos outros. O BNDES financiou um porto em Cuba, sendo que aqui os portos que precisam de investimento para exportação, muitos estão à míngua esperando esses investimentos. Investiu em estradas em outros países, financiou obras como usinas em outros países e aqui a conta de luz explodindo. Nós assistimos nos últimos anos, presidente, na área de saúde, as unidades de pronto atendimento não atendendo ninguém, porque criaram um projeto de marketing chamado Mais Médicos, humilharam os médicos brasileiros, querendo empurrar para eles a conta do descaso com a saúde, e não fizeram nenhum investimento em enfermeiros, em técnicos, em profissionais, e hoje tudo aquilo que foi prometido em campanha de construção de unidades de atendimento e 24 horas ficaram na promessa. A Zika, dengue e tantas outras doenças que o investimento programado pelo governo foi minúsculo nos últimos anos, fizeram com que fosse um fiasco o tratamento que o PT deu para a saúde, sem falar nos programas de enfrentamento ao crack, que não chegaram a 20%, 30% daquilo que foi prometido, e o crack destrói, domina, incentiva a violência e a criminalidade nos grandes centros e até nas pequenas cidades hoje. Por falar em insegurança, as fronteiras abandonadas, a ideologia política incentivando a relação entre países. Por exemplo, quando a própria Bolívia diz que não vai controlar os carros furtados e roubados que lá estão, é claro que o Brasil faz vista, não olha com os olhos de que deveria cobrar com o Itamaraty uma posição da Bolívia, e isso incentiva a venda de carros roubados e furtados, troca por drogas naquele país, com a Venezuela, que incorpora bens do patrimônio público
brasileiro e tantos outros que a gente vê o viés ideológico. E quando a gente vê que tudo isso chega no mensalão, ou seja, comprar deputados e senadores para votarem com o governo, para não fiscalizarem esse governo. Quantos líderes estão presos hoje de partidos políticos que eram deputados, que tinham uma liderança importante aqui hoje, que foram expostos e que, para entrar no jogo que o fim justifica os meios, estão pagando com mandados, expondo suas famílias, pagando pena como bandidos hoje. Por quê? Porque tinha um viés ideológico por trás de tudo isso. E o mensalão não serviu para nada como ensinamento, porque veio o Petrolão na sequência. E o Petrolão não deixou de ser uma divisão de cada área de Petrobras que ia ter corrupção, que iam bancar partidos políticos que estavam agregados ao projeto de poder de dominação eterna que a esquerda, liderada pelo PT, queria fazer. Dividiram a Petrobras, fatiaram ela e venderam ela. Falaram tanto contra a privatização da Petrobras, mas eles privatizaram a corrupção dentro da Petrobras. E se você acompanhar, a Petrobras foi só o primeiro passo do setor elétrico, as usinas, as estradas, qualquer obra. E nós propomos no primeiro mandato a CPI da corrupção, quando a gente viu que parecia o fim do mundo. Macris comigo na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e tantos outros que estão aqui, que cada semana estourava um evento de corrupção num ministério diferente, caía chefe da Casa Civil e a Polícia Federal, a gente não tem nem como relacionar a quantidade de nomes de operações que a Polícia Federal desencadeou nesse governo. Os fundos de pensão hoje, uma nova operação, a Postales, milhões e milhões de desvio na Postales, bilhões de desvio na Petrobras e o BNDES investindo em outros países. Passadina é um evento que tem que ser registrado. A presidente atual da República era presidente do Conselho de Administração. E a maioria dos membros dela estão presos pela Polícia Federal. Os 4, 5 diretores da Petrobras entregaram, devolveram dinheiro. Estão presos fazendo delação premiada. Nós temos que enfrentar esses problemas. São crimes de responsabilidade configurados. Sempre que o mérito, deputado Jovair Arantes, sempre que o mérito é indefensável, no caso, crimes consumados de responsabilidade como hoje, ataca-se as formalidades e ataca quem é o autor do relatório ou o presidente da comissão. Muito bem, eu vou parar por aqui porque é um vídeo um pouco longo, mas está claro, né, pessoal? Aí está claro, esse deputado relatou algumas das muitas falcatruas dessa facção criminosa. Por isso, eu creio que o Temer assumindo não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O Temer participou do projeto para o estabelecimento dessa Constituição socialista que hoje temos no Brasil. Ele é a favor do Foro de São Paulo. Então, o Temer não vai mudar nada. É trocar 6 por meia dúzia. O Cunha também tem que ser preso, porque já está mais do que provado a participação dele no recebimento de propinas, aquela conta lá na Suíça, etc. O Renan Calheiros, que seria o próximo na linha sucessória, tampouco é confiável. Tampouco é confiável. Então, eu sou a favor, sim, da intervenção militar. Eu queria e quero a intervenção militar, porque uma vez os militares tomando o poder, eles fariam uma auditoria nas contas do país, e aí se dariam conta de que o país realmente está quebrado, que o rombo nas finanças do país é muito mais do que o PT diz, muito mais do que 65 bilhões de reais, e também investigaria-se os empréstimos que o BNDES fez sem o conhecimento do público, do povo brasileiro, a nações de cunho socialista, a obras em vários países, tendo como maior destaque a obra lá do Porto de Cuba, que já, segundo comenta-se, o custo da obra ultrapassa os 3 bilhões de reais. E os partidos políticos seriam fechados e em 180 dias se convocaria, então, novas eleições. Sendo que
Uma vez a vaca louca do Rivotril sendo impedida ou sofrendo o processo de impeachment, assumiria o Temer. Então trocaria-se 6 por meia dúzia, porque o Foro de São Paulo continuaria dominando o país por trás dos bastidores. Uma vez os militares no poder, então terminaria a influência do Foro de São Paulo, das Farc. Eu sou pela criminalização do MST, do MTST, da CUT, da UNE. O pessoal da UNE também, que supostamente seriam estudantes, também deveriam ser criminalizados. Como eu já disse, a influência do Foro de São Paulo terminaria. Das Farc também, que ajuda com armas e treinamento de guerrilha o pessoal do MST e da CUT, que por sua vez as Farc nada mais é do que o braço direito da KGB na América do Sul. Então, vemos que se essa faxina total que eu acabo de mencionar aqui não for realizada, continuará a mesma situação. Trocamos alhos por bugalhos e a coisa continua na mesma. Por isso que eu, como brasileiro, mesmo vivendo fora do país, eu me sinto decepcionado. Decepcionado porque o impeachment vai apenas tornar a vaca louca do Rivotril 8 anos, ela será inelegível por 8 anos e depois poderá voltar a exercer a vida pública, né, concorrer a cargos públicos, etc. Uma outra vantagem da intervenção militar é que o PT, segundo a Constituição brasileira, como partido é ilegal, porque a Constituição brasileira proíbe a associação de qualquer partido brasileiro, qualquer partido político brasileiro, com instituições guerrilheiras, principalmente de outros países. E é o que o PT faz. O PT dá embasamento para a existência das Farc. Inclusive o Lula disse que as Farc deveria tornar-se um partido político. E isso está tudo registrado nas famosas palestras ou discursos do Lula no Foro de São Paulo. Por isso o PT é um partido ilegal, representado por deputados e senadores ilegais, e uma vez cassando o alvará de licença do PT para funcionamento com um partido político, também enviaria tudo junto no saco, na viola, no mesmo saco, o PCdoB e as suas vertentes. Então, essa é a minha frustração, porque se queremos realmente recuperar o país, que o país volte a ser dos brasileiros, então uma intervenção militar seria a solução. Mas, infelizmente, o que podemos fazer? Continuando aqui, pessoal, está aqui, ó. Eu disponibilizei na minha página do Facebook esse dossiê Ursal. E eu aconselho, reforço o pedido para que você, inscrito do canal, ou você que ainda não é inscrito no canal, mas que gosta dos conteúdos que são trazidos através deste canal, leia esse dossiê Ursal. Leia como o PT está entregando a soberania brasileira, que deveria ser inviolável, nas mãos de russos e chineses. Então, como eu tenho dito, quanto mais a pessoa se informa ou adquire conhecimento, mais difícil se torna dessa pessoa ser enganada. Infelizmente, o povo brasileiro, devido não que eu seja melhor do que ninguém, fora de mim tal coisa, mas é sabido que o povo brasileiro prefere ver novela do que informar-se. O povo brasileiro não lê, é um povo que lê uma média de 2 livros por ano, que é facilmente alienável. As pessoas se deixam, se entregam por mentiras, por promessas mentirosas, como o pessoal da esquerda gosta de dizer, né? Por falácias.
E essas pessoas se venderam por causa de um Bolsa Família, que na realidade é uma esmola. Então, pessoal, leia esse dossiê Ursal, que eu disponibilizei aqui na minha página do Facebook. Outra coisa que eu queria mostrar a vocês, deixa eu colocar aqui, está aqui, a página O Brasil de Fora do Brasil. Está aqui a página O Brasil de Fora do Brasil. O doutor Walter Strafati, ele vai estar também participando do Hangout, e uma pessoa muito culta, muito inteligente, e ele vai mostrar como, naquela sessão emergencial do STF, tanto o Marco Aurélio, o vampiro do Marco Aurélio, quanto o vampiro-chefe Walking Dead do Roberto Lewandowski, eles deixaram uma porta aberta para que esse processo do impeachment seja cancelado. Por isso, mais uma vez, eu reforço o pedido para que vocês participem na terça-feira do Hangout, da página O Brasil de Fora do Brasil, a fim de que vocês possam aprender como a população brasileira tem sido desprezada, ignorada, e como o país está sofrendo um golpe desde suas entranhas por esse projeto de fincar raízes do PT para tomar o Brasil e transformar o Brasil, ou implantar no Brasil o comunismo. Eu escrevi ontem à noite, tão pronto saiu o resultado, né, da abertura do processo de impeachment, eu escrevi aqui na página O Brasil de Fora do Brasil esse artigo aqui, que já 8.440 pessoas já foram alcançadas por este artigo, já foi compartilhado 125 compartilhamentos. Está aqui, eu vou ler para vocês. E por que eu escrevi esse artigo? Ora, assim como aqui nos Estados Unidos a população nunca esteve tão dividida quanto agora, principalmente ano eleitoral aqui nos Estados Unidos, e graças ao trabalho incansável do muçulmano queniano do Barack Hussein Obama, vemos que também o Brasil está dividido, como foi dito pelo deputado, entre brancos e negros, homossexuais e heterossexuais e etc. E essa divisão alcançou a família da minha esposa. Há aqueles que são defensores ferrenhos do PT e aqueles que são contra. E, inclusive, a divisão chegou a tal ponto que há membros da família que deixaram de falar uns com os outros. E esse artigo eu escrevi, tão pronto saiu o resultado, eu parei a pensar e recapitulei um pouco da história assim na minha mente. Eu escrevi desde do meu celular e postei na página O Brasil de Fora do Brasil. Porque tem a prima da minha esposa, a Fernanda, que inclusive foi a dama do nosso casamento, foi atacada por uma outra pessoa da família, né? Então eu coloquei aqui: os membros do sindicato do Pão com Mortadela estão preocupados porque, assim como na Roma Antiga, onde, segundo a lenda, uma loba amamentou a Rômulo e Remo, será que o pessoal da Uni conhece a história? A vaca louca do Rivotril, também conhecida pelos companheiros de armas como a Comandante Estela, era o pseudônimo, né, ou nome de guerra da Dilma, membro do PLOP, Colina e Var Palmares. Aí eu coloco a seguinte pergunta: será que o seu professor de história lhe ensinou isso? Assassina, assaltante de bancos e quartéis, assaltante de caminhões de carga, passará por um processo de impeachment, terminando assim com a teta, onde mamavam UNE, MST, MTST e CUT. A esquerda bolivariana, com o apoio dos irmãos Castro e a ajuda do Foro de São Paulo, estão preocupados porque o gigante do continente disse não à continuidade desse desgoverno, fiel seguidor de seus antecessores e ideologias.
Então eu coloquei aqui algumas dessas ideologias. Certamente os jovens, 16, 17, 18, 19 anos que estão aí vestindo-se de vermelho, que estão defendendo o PT, nunca leram sobre isso. Por exemplo, eu desafio você, jovem, né, nessa faixa etária, você já leu sobre o Decálogo de Lenin? Talvez você nem saiba quem foi Lenin. Os crimes e ensinamentos de Trotsky. Você conheceu ou leu a respeito de Trotsky, Karl Marx ou seu grande parceiro Engels, Mao Tse-tung? Você sabia que Mao Tse-tung violava meninos e meninas, que ele escolhia meninos e meninas para deitar-se com eles e ter sexo com eles, e se algum deles se recusasse a tal coisa, era fuzilado? Você sabia disso? Saul Alinsky era judeu. Ele é o mentor da Hillary Clinton e o Obama também é um grande admirador de suas ideias. Saul Alinsky, em um de seus livros, e eu até escrevo aqui mais abaixo, ele saudou a Lúcifer, ou seja, o diabo, como o primeiro esquerdista. Você sabia disso? Che Guevara, que muitos de vocês, inclusive a bicha louca do Jean Willis, que ontem mostrou mais uma vez o quão ignorante e covarde é, cuspindo no Bolsonaro, faz questão de andar com uma camisa com o rosto do porco do Che Guevara estampado. Você sabia que Che Guevara mandava fuzilar homossexuais? Eu creio que você não sabia disso. Mas o seu professor de história não lhe ensinou isso, não é certo? Aliás, 90% daqueles que se vestem de vermelho nem sabem quem foi Karl Marx ou a sua obra mais conhecida, O Capital. Não leram. E sabe por que não leram? Porque o brasileiro não gosta de ler. Porque o brasileiro não gosta de estudar ou de se informar. Porque o brasileiro acha que estudar é chato. Chato é ser burro e manipulado. Como muitos de vocês, vermelhinhos, Sindicato do Pão com Mortadela. Continuando, diz mais aqui. Tenho certeza que o seu professor nunca mencionou sobre Saul Alinsky e o seu livro Rules for Radicals, onde ele diz que Lúcifer foi o primeiro esquerdista e estabeleceu as 8 regras para que um Estado se torne socialista. Seu professor mencionou algo sobre Maquiavel? Creio que não. Então, vermelhinho, você que gosta de um pãozinho com mortadela, você que luta e é um grande defensor das cotas raciais, você que diz que quer viver num país mais igualitário, sabia você que a pior das injustiças é a igualdade? Se você não sabia, então procure estudar, procure ler sobre isso. A pior das injustiças é a igualdade. Porque se eu estudo, se eu trabalho, como aquela pessoa que quer viver invadindo terras, que nunca estudou, que nunca se esforçou, tendo as mesmas condições que eu tenho, as mesmas oportunidades, pode ter aquilo que eu tenho, ou almejar ter aquilo que eu, com tanto sacrifício e esforço, consegui. Isso é injusto. Então, a igualdade é a pior das injustiças. Creio que não. Então, aprenda, eduque-se, pois informação é poder e, quanto mais informação você adquirir, a probabilidade de ser enganado é quase nula. Não seja um cérebro de peixe de aquário. Cogito ergo sum. Sabe o que isso significa? Essa foi uma frase cunhada pelo filósofo francês René Descartes, que significa penso, logo sou, ou penso, logo existo. Então, se você não pensa, você não existe. E ao não existir, você é facilmente manipulado. Por isso, do lado dos vermelhos, você vê muita gente com a camisa da CUT, do PT, do MST, do MTST, todos vestidos de vermelho. E você não vê nenhuma bandeira brasileira. Então, de que lado você está? Pelo menos, lute pelo país que você nasceu.
pelo país que te deu uma identidade, pelo país que te deu uma nacionalidade. Esse é o meu recado. Um grande abraço para todos vocês. Essa é a primeira parte. E logo em seguida, veja a segunda parte. Um grande abraço. Tchau.